Muito bem, meus amigos, vamos lá então, retomando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. E nós vamos aqui seguir um ensaio teórico das sensações dos espíritos, nos espíritos, né? Que nós estudamos. Na verdade, essa é a questão 257, mas que nós estudamos, na verdade, né, pela Revista Espírita, do mês de dezembro de 1858. Nós fizemos uma introdução desse assunto. Bom dia, Marli. Fizemos uma introdução aqui quando Kardec, então, ele apresenta para nós o artigo Sensações dos Espíritos. E aí, então, fazendo algumas perguntas aqui a São Luís, a respeito, por exemplo, bom dia, Marion, a respeito, por exemplo, daquele espírito, né, que nós lemos, bom dia, Jerusa, que nós lemos, por exemplo, do espírito que sentia frio, que tinha pedido, né, para se aquecer numa lareira pelo fato de ser avarento, e a sua avareza fez com que ele, então, embora tivesse uma fortuna acumulada, optasse em guardar tudo aquilo e passando necessidade, assim como também fazendo com que outras pessoas que poderiam ser auxiliadas também sofressem essa mesma privação. Bom dia, abraço. Então aqui Kardec foi perguntando sobre essa comunicação, foi perguntando sobre esse fato, né? E a partir daí, Kardec então trouxe para nós esse ensaio que ele foi então juntando as orientações, juntando ali, elaborando algumas conclusões, e ele traz para nós como essa proposta de reflexão sobre como é a vida dos espíritos dentro desse campo das sensações e das percepções, e também aqui nesse caso em especial do próprio sofrimento. Kardec então diz assim: se bem entendemos, poderíamos, ao que nos parece, explicar as coisas do seguinte modo. Então, a partir daqui, nós teremos a transcrição lá para o Livro dos Espíritos que nós acompanhamos. Então, ele começa dizendo o seguinte: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fosse? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles cujos membros foram amputados costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou essa impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Essas reflexões são justas? A resposta de São Luís: sim, mais tarde, porém, compreendereis melhor ainda. Esperai que novos fatos venham vos fornecer motivos de observação. Deles tirareis consequências mais complexas. Isso se passava no começo de 1858. Desde então, com efeito,
um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas e do qual não se tinha ainda conhecimento. As aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente no espírito de que ainda está vivo, o quadro tão impressionante dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos mais, vieram projetar nova luz sobre essa questão e ensejaram explicações cujo resumo faremos aqui. Então aqui, antes da gente continuar, essas observações que Kardec foi fazendo no decorrer das evocações, das manifestações, em que muitos espíritos, e nós vimos isso em muitos dos diálogos que ele teve, ou que ele tinha, com os espíritos que chegavam ali para contar um pouco da sua história. A gente não fala dos espíritos mais elevados porque eles traziam para nós um conteúdo mais filosófico a respeito da imortalidade, a respeito da evolução, da própria realidade do espírito. Então, para que ele pudesse explorar esse campo das sensações, era necessário que ele, então, entrevistasse os espíritos ainda vinculados à matéria, aqueles espíritos que ainda não se adaptaram devidamente ao mundo espiritual. Então nós vimos em muitas das entrevistas que Kardec fez, essas perguntas: o que o espírito sentia, se ele percebia, se ele ainda sofria de acordo com o tipo de desencarnação que ele teve, no caso, por exemplo, de suicídios, de execuções, que era o caso dos criminosos, por exemplo, que eram executados na guilhotina. Kardec fazia perguntas relacionadas com os detalhes da execução, quanto tempo ele teve a lucidez, a consciência, se ele via alguma coisa, né? Então ele foi fazendo essas perguntas todas. Então aqui a gente vai perceber que as entrevistas então eram feitas baseadas naquilo que o espírito percebia como sendo a sua realidade no plano espiritual. E para isso então ele se juntou a esses espíritos todos que ainda traziam impressões bastante impactantes a respeito da desencarnação e da realidade que eles viviam no plano espiritual. Foi dali que ele coletou, então, essas informações, incluindo também, claro, espíritos comuns, né, espíritos que tinham acabado de desencarnar. E qual é o que você sente nesse momento, né? O Brás colocou, né, quando André Luiz diz que para ir na dimensão superior. Aqui ele estava, o corpo dele ficou dormindo no nosso lar, até que ele parece ter estranhado esse fato, né? Exatamente, né? A ideia do desdobramento no plano espiritual acaba sendo também um enigma, porque até agora, né, pelo menos que a gente se lembre, foi o único fato, né, o único relato no plano espiritual que o espírito se desdobra no plano espiritual mesmo para alcançar uma dimensão mais elevada. Então ainda isso carece de muitos detalhes, né? Assim como a gente tem estudado também nas obras de Filomeno de Miranda sobre os médiuns no plano espiritual. Os médiuns então ali que captavam os pensamentos de outros espíritos que se manifestavam através desses médiuns pelo processo que nós conhecemos como incorporação. Né? Então tem bastante coisa ainda para compreendermos sobre esses fenômenos. Muito bem, vamos lá. Kardec então traz um resumo aqui sobre o perispírito. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, o qual o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. Só para lembrarmos nessa expressão quintessência, é porque durante aquele período, né, da filosofia grega, entendia-se que o nosso mundo ele era formado pelos 4 elementos fundamentais, né, a terra, o fogo, o ar e a água. E eles eram formados por elementos da natureza que até então eram desconhecidos.
Nesse caso, a quinta essência é essa quinta essência que era considerada fora desse ambiente material. Seria esse elemento fluídico que os gregos já entendiam existir, embora não tivessem ainda compreensão, como não se tem ainda na atualidade, né? Ainda tem muita coisa para ser estudada sobre esse fluido cósmico universal, por exemplo. Então pode-se dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Essas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, mas não pode causar nenhum dano ao perispírito. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temo-lo visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Então, realmente, né? Inclusive a gente tem, por exemplo, aquela grande preocupação a respeito da morte quando se trata, por exemplo, da cremação. Inclusive a gente lembra, né, que essa foi uma das questões que foram apresentadas para Emmanuel, para entendermos exatamente de que forma que acontece a desencarnação, especialmente quando relacionada com a cremação. E aí ele trouxe, né, aquela orientação de 72 horas depois da morte e tal, para que o espírito tivesse tempo de se desvincular do corpo físico, para que a cremação não provocasse o efeito, né, sobre o espírito, exatamente porque pelo fato do espírito estar ainda vinculado ao corpo físico, pelo perispírito, esse laço acaba transmitindo pela repercussão aquilo que acontece no corpo físico. E como a grande maioria de nós ainda se encontra muito ligada à matéria, então o processo de desencarnação ele é mais lento, ele é mais trabalhoso, e isso faz com que os efeitos do corpo físico passem para o perispírito também, e o espírito acabe sofrendo, né, como se fosse ali um eco daquilo que acontece no perispírito, no corpo físico. Dudu trouxe para nós, né? Obrigado pela participação. A passagem no sono, nesse desdobramento do corpo físico, se faz. No corpo espiritual, há essa semelhança quando esse espírito se desdobra para outro espaço fluídico que não será de onde ele sairá. Assim sendo, o sono, como o nosso, se faz para que sua bateria fluídica não se extravase, atrapalhando assim essa viagem do seu desdobramento. Então, obrigado pela participação, deu sim, Dudu. Aqui colocando para nós que exatamente nesse período do repouso físico é que o espírito tem maior facilidade de desdobramento, exatamente por causa, né, das energias que são utilizadas durante o nosso estado de vigília. Então aqui o que a gente coloca também é que André Luiz, da mesma forma no relato que ele trouxe, em que ele adormeceu, e nesse adormecimento ele teve então o desdobramento dele. Então a gente percebe ali que existe ali existem mecanismos que facilitam esse desdobramento, essa emancipação do espírito também no plano espiritual. Bom dia, mami.
Então a gente tem ainda, né, poucos relatos a respeito desses fenômenos, ou fenômenos naturais, digamos assim, né? Porque quando se fala em fenômeno dá a impressão de que é alguma coisa sobrenatural. E na verdade é natural, né? A emancipação é algo natural, é que nós ainda, pelo fato de não compreendermos, nós acabamos classificando como algo muito especial. E na verdade ele é muito mais natural do que nós imaginamos, né? Mas obrigado então pela orientação. Avançando, vamos lá. Então Kardec coloca aqui, algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê ao lado do corpo, vê ao lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Que nos reportemos à evocação do suicida dos banhos da Samaritana, que relatamos em nosso número no mês de junho. Aqui só para lembrar, nesse caso aqui ele foi também transcrito lá no livro O Céu e o Inferno, né? Que era um homem, né, que foi até um local ali de repouso e tudo mais, e ele acabou suicidando-se. Como todos os outros, ele dizia, não estou morto, e acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me corroerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava acontecendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que as deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Então aqui, primeiro, a ideia da repercussão é como se fosse um reflexo daquilo que acontece no corpo que se transmite ao perispírito. Como se fosse ali uma corrente elétrica que do corpo passa para o perispírito sente e transmite para o espírito. Aqui Kardec comenta que não podemos utilizar essa expressão porque não é exatamente assim que acontece. O fato do espírito se ver naquela situação faz com que ele então comece a criar essa mesma sensação. Ao mesmo tempo ele coloca também aqui que nesse caso do espírito, ele não teve, por exemplo, o corpo ruído durante a vida. E quando se fala sobre as reminiscências, significa que eu já vivi aquela experiência e eu então, como espírito, eu recordo, eu rememoro dessas sensações e elas acabam se apresentando ali para o espírito naquele momento. O que Kardec coloca é que como o espírito nunca sentiu o corpo ser roído pelos vermes durante a sua vida, ele não pode se lembrar de algo que nunca aconteceu. Mas era algo que acontecia naquele momento. Era algo atual que ele estava percebendo. E, portanto, o fato dele ver aquilo fazia com que ele, então, criasse essa sensação no corpo físico dele, no perispírito dele. Então, quer dizer, a gente vê assim como é difícil tentar tirar uma conclusão observando relatos de espíritos sem uma análise mais detalhada. Aqui a gente vai lembrar, por exemplo, do senhor Sanson,
que era ali um dos membros da Sociedade Parisiense, assim como também o Sr. Jobard, que nós vamos estudar aqui em breve, na Revista Espírita, um dos próximos artigos que nós vamos acompanhar. Ele mesmo, né, os dois diziam, olha, assim que eu desencarnar, me evoquem para eu poder dizer para vocês o que eu estou sentindo. Quer dizer, eles eram espíritas, eram não apenas praticantes da doutrina espírita, mas eram também estudiosos. E sendo estudiosos, eles teriam uma percepção melhor, argumentos melhores, teriam uma condição de oferecer um relato mais preciso daquilo que eles estavam vivenciando. E a título de estudos para Kardec, para poder anotar tudo isso, essas informações seriam muito mais precisas, porque eles sabiam o que eles estavam procurando, eles sabiam quais os termos utilizar, diferentemente de uma pessoa que era uma pessoa comum, que não conhecia sequer a doutrina espírita, e aí então, no momento da desencarnação, eles relatam aquilo que eles percebem. E, na verdade, na maioria das vezes, é aquilo que eles acham que percebem. Então, por isso, Kardec coloca que isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Mas, ainda assim, são deduções que são imprecisas, pelo fato deles observarem uma reação do espírito sem que o espírito consiga explicar exatamente aquilo. Então a gente vê assim que essa parte investigativa de Kardec foi bem interessante no diálogo com os espíritos, nas sensações, nas observações que se fazia sobre a condição do espírito naquele momento. Continuando. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente. Por já não haver nele espírito, nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Quer dizer, não é aquela dor no dedo, é uma dor generalizada que ele sente. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então aqui Kardec vai lembrar que a dor, ela é resultado dos estímulos nervosos que o nosso corpo físico transmite para o nosso cérebro e ele faz essa interpretação. Quando o corpo morre, significa que esses impulsos elétricos já não existem mais. O perispírito, também sendo um elemento material, pelo menos dentro da matéria etérea do qual ele é feito, também não tem as condições de transmitir esses impulsos, porque ele é simplesmente matéria. Toda a sensação se encontra na própria consciência do espírito. Mas aqui entra algo que a gente pode acrescentar. Por exemplo, quando se fala do fogo, o fogo nada mais é do que uma irradiação eletromagnética, onde nós temos ali energias, temos o calor. Quando então essas energias se dirigem ao perispírito, que tipo de influência o espírito pode sentir? Eis aí então a questão, porque nós falamos agora de fluidos e de energia. Então quer dizer, há necessidade, Kardec naquela época, ele tirava essas conclusões
a partir das observações que ele fazia, mas também ali um pouco daquilo que os espíritos transmitiam a título de orientação, como era o caso, por exemplo, do próprio São Luís, que transmitia alguma coisa ali, mas ele lembra que eles, aqui em cima mesmo, ele colocou essa questão, né? Quando ele diz assim, essas reflexões são justas a respeito dos sofrimentos? Sim, mais tarde, porém, compreendeis melhor. Esperai que novos fatos venham vos fornecer motivos de observação. Deles tirareis consequências mais complexas. Bom dia, Didman. Então aqui a gente vai ver que os espíritos não trazem informações completas para que consigamos elaborar ali uma tese que seja uma tese sólida a respeito desse processo de sensação. Então, quando nós falamos de energia, por exemplo, quando nós falamos de que forma que o perispírito é influenciado por essas energias, por essas irradiações, de que forma que o espírito percebe tudo isso. Então, essa é a grande dificuldade, porque a gente pode, muitas vezes, simplificar a nossa análise sem termos dados suficientes para trazermos informações mais precisas. Mas seguindo, vamos lá. Mas dir-se-á, desde que o perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Assim é de fato com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Aqui que eu queria colocar para vocês, olha só. Vou repetir esse trecho para a gente poder analisar, para observarmos que Kardec começa a perceber aqui que chega uma hora em que a gente não consegue ir além, por falta de elementos para serem analisados. Então ele diz assim de novo: o som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causam, e isso aos espíritos puros. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Então aqui que eu queria colocar para vocês as dificuldades que Kardec também percebeu, por isso que ele traz para nós aqui um ensaio teórico, quer dizer, é uma tese que ele apresenta argumentando sobre aquilo que ele observou. Mas não é possível trazer uma conclusão definitiva, porque exatamente faltam elementos para serem ali analisados com mais profundidade. Mas mesmo assim, São Luís diz para ter um pouco mais de paciência, que novos fatos serão apresentados, né, com as investigações, com as entrevistas, com as manifestações de modo geral, que poderão ali ajudar no desenvolvimento maior dessas sensações. Mas ainda assim não é possível trazer uma conclusão absoluta. Porque nós temos que pensar sempre, nós estamos fazendo uma divisão entre alguém encarnado tentando entender o que acontece com alguém desencarnado. Então é aquela mesma situação que eu coloquei para vocês. É alguém tentando descrever a sensação de um salto de paraquedas sem que ele nunca tenha saltado. Ele vai perguntar para aqueles que já experimentaram, desde os paraquedistas mais experientes até aqueles que saltam pela primeira vez, ele vai então coletar informações e vai elaborar uma tese sobre isso. Mas ainda assim nós perceberemos que essa tese é muito imperfeita.
porque somente quem sente sabe descrever, e ainda assim é algo muito subjetivo, porque aquele paraquedista mais experiente vai ter sensações diferentes do que aquele que salta pela primeira vez, que fica cheio de receios, cheio de medo, com tanta empolgação, enquanto que aquele que salta pela 100ª vez já vai ter ali apreciando outros detalhes, vai observar outras sensações. Então nós vamos perceber a mesma coisa com relação a essas sensações no plano espiritual. Somente quem vivencia, e ainda assim dependendo do seu grau de compreensão. É aquilo que nós comentamos a respeito, quando Kardec perguntou, nessa parte das sensações, se os espíritos apreciam as magnificências da natureza. E a resposta dos espíritos foi, sim, eles apreciam, mas ainda assim dependem do grau de percepção que eles têm. Uma percepção mais aguçada, uma sensação, um sentimento mais apurado, uma sensibilidade maior, para poder apreciar o conjunto ou apreciar algo mais objetivo. Então é muito difícil trazer para nós um relato para dizer que todas as coisas acontecem da mesma forma para todos os indivíduos. A Angelina colocou, quando visualizo os desencarnados, não sinto o que eles estão sentindo, mas quando sinto no pensamento, sinto que eles estão passando, Ainda assim, Angelina? É aquela limitação, porque cada espírito vai transmitir uma impressão de acordo com o seu entendimento. Aquele espírito mais sereno, aquele espírito mais angustiado, aquele espírito mais materializado, aquele menos materializado. Cada um ali vai trazer uma impressão muito particular. E ainda assim, quer dizer, é uma transmissão daquilo que os espíritos sentem, que o médium é capaz de perceber. Mas, ainda assim, nós vamos perceber que não é exatamente a mesma coisa. Vamos lá. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Então o que Kardec está dizendo é que a nossa audição ela é captada através dos ouvidos. A nossa visão é através dos olhos. A sensação é através dos nossos sentidos físicos, do tato, por exemplo. Mas e no caso do perispírito, do espírito, como isso acontece? Já que ele não depende de olhos, de ouvidos e da pele, dos terminais nervosos que transmitem essas sensações. Por isso Kardec pergunta, Mas de que modo eles as têm? Ignoramo-lo. Então quer dizer, Kardec simplesmente diz, não sabemos. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, do mesmo modo que numa população de cegos não haveria termos para exprimirem os efeitos da luz. O mesmo ocorre a respeito da língua dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Quer dizer, como é que você vai falar de temas que dependem de um desenvolvimento intelectual, que dependem de uma experiência para você relatar, quando o indivíduo não tem essa experiência? Por isso, então, por mais que os espíritos se esforcem em trazer para nós aquilo que representa a vida no mundo espiritual, ainda assim se torna imperfeito. Por mais que eles se esforcem, porque faltam exatamente ali um vocabulário, e não apenas vocabulário, falta também para nós as próprias experiências do que é essa vivência no plano espiritual. É o caso do salto do paraquedas. Como é que você vai descrever para alguém que nunca saltou? Dentre tantas outras experiências que nós poderíamos utilizar para ilustrar esse raciocínio. Mas avancemos. Dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados,
cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Quer dizer, o perispírito desses espíritos elevados, não existe nada no nosso mundo que possa ser comparado com aquilo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada das suas individualidades, conforme lhe sucedia quando vivos. Quer dizer, nariz, ouvido, olhos, não dependem mais disso. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser, e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Então, já que eles sentem pelo perispírito, pelas irradiações, pelas vibrações que Kardec chama de moleculares, que ainda assim ele colocou esse termo, mas é um termo muito imperfeito. Porque vibrações moleculares significa que a molécula é matéria, e o espírito não depende mais da matéria. Vejam como falta para nós um argumento que seja preciso para descrever aquilo que os espíritos sentem. Mas o que ele coloca para nós é que, como o espírito percebe de um modo diferente, o resultado também vai ser diferente. É o caso que nós comentamos, estudando, sobre a visão dos espíritos, se eles olhassem, por exemplo, um jardim totalmente florido, com cores e tudo mais. Nós enxergamos essas cores pelo próprio fenômeno físico, em que a luz bate naquele elemento, naquela matéria, essa luz reflete aos nossos olhos e nós percebemos aquelas cores, de acordo com a combinação de cores que vem do Sol, que são todas as cores, né, as conhecidas 7 cores do arco-íris, mas 7 cores para nós. Porque o espectro de luz que nós somos capazes de perceber, que é essa frequência eletromagnética, os nossos olhos são limitados a essa frequência. Mas e os espíritos que não dependem dela? O que será que eles observam quando veem um jardim florido? Não apenas as cores naturais que nós percebemos, mas muitas vezes tonalidades que vão muito além daquilo que nós percebemos. Uma me lembrou aqui, né, Dona Ivone conseguiu participar de uma festa, ouvir uma linda música e sentir os perfumes em desdobramento, né? Então, quer dizer, o médium em desdobramento consegue ter essas percepções, mas ainda assim limitadas à sua condição de espírito encarnado. Então ele tem percepções, mas não são percepções completas pelo fato de somente o espírito, desvinculado da matéria, conseguir fazer isso. Mas ainda assim tem ali uma visão mais avançada. O Dudu colocou, né, parece um perispírito ainda terreno para sentir essas sensações, quando no espírito mais desenvolvido não precisaria sentir isso, porque acredito eu que já conhecem essas cores, esses cheiros, né? Mas ainda assim a gente vai lembrar que o espírito vai ter a lembrança dessas cores. Mas e as energias que irradiam dessas flores, desses seres, por exemplo? Perceber a luz do sol de uma forma diferente. Nós vemos a luz do sol somente através dessa frequência, desse campo espectral que faz parte da nossa natureza. Mas e aquela visão que não depende disso? Tudo tem cores diferentes, mas é claro que o espírito, então, ele precisa estar completamente desprendido da matéria para ter essa visão. É a mesma coisa de nós olharmos para o espaço. Nós vemos as estrelas com aquele brilho natural. E os espíritos, o que percebem quando olham para as estrelas? Que tipo de frequência eletromagnética eles são capazes de perceber? Porque são energias. Então eles captam essas energias pelo perispírito. Ou seja, vemos ali como é difícil ter esse entendimento de nossa parte. Vamos lá. Bom dia, Andréa. Eles ouvem o som da nossa voz. Entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dissemos,
ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz, qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma, ou o espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então, Kardec aqui chegando naquelas conclusões que nós alcançamos. E só lembrando, né, que a nossa visão, ela tem ali uma capacidade de percepção dessas frequências, assim como a nossa audição também ali uma frequência de sons que nós somos capazes de perceber, que aqui mesmo no mundo material nós já vemos diferenças. Quando temos, por exemplo, outros seres, outros animais, outras espécies, que enxergam melhor, que ouvem melhor, que sentem melhor, só o olfato, por exemplo. Nós sentimos aqui o cheiro. Os animais, eu estou na Revista Espírita, Andréa. Os animais, por exemplo, né, os cães, eles sentem 80 vezes mais o odor do que nós. Vejam, 80 vezes mais. Dá para imaginar qual é a diferença da sensação que eles têm, no caso do odor, muito mais forte, muito mais sutil. Os insetos, por exemplo, com sua visão, com sua sensibilidade. Então nós vemos assim que cada espécie tem ali uma capacidade de perceber isso materialmente. Se aqui nós já temos essa infinidade de variedades, imaginemos quando se trata então dos seres desmaterializados. Avançando. Aurido no meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocupar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende, e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, vai depender do grau de pureza e de elevação do espírito. Então aqui Kardec foi trazendo para nós essas suposições, essa análise que ele vai trazendo então, mais uma vez baseado naquilo que os espíritos descrevem. Quando ele fala para nós que a visão do espírito é sempre turbada e confusa, aqui é fácil a gente compreender, porque na verdade não é a visão em si, é a própria mente do espírito, ela se torna turbada e confusa pelo fato dele estar saindo de um ambiente
tão materializado e chegando num ambiente desmaterializado, em que nós temos ali não apenas as sensações e percepções, mas também as emoções que estão envolvidas. E essas emoções desencontradas, desorganizadas, muitas vezes o espírito culpado, trazendo ali dramas de consciência, grandes preocupações e tudo mais, isso faz com que ele fique desorientado naturalmente. Então, como se já não bastasse essa mudança de um ambiente material para um ambiente imaterial, que é o processo da desencarnação, mentalmente o espírito fica totalmente confuso naquele momento. Sem falar nisso ainda, tudo que é pesado fica leve. Então são muitos elementos a serem considerados durante o processo de desencarnação. E algo que é fantástico da gente poder analisar é a simplificação que se tem a respeito da morte. A gente vê assim que as pessoas estão desencarnando o tempo todo, em todo mundo, e as pessoas simplesmente pensam na morte como o fim de alguma coisa. Quer dizer, a pessoa estava viva, morreu, acabou. E aí nós começamos a analisar a desencarnação, não a morte, porque a morte ela só pode ser estudada biologicamente. E hoje nós temos a medicina se dedicando a isso, se dedicando, por exemplo, ao fenômeno da morte, como ela acontece na falência dos órgãos, na destruição dos tecidos, etc, etc. Mas aí quando nós falamos do espírito, que é aquele elemento não reconhecido pela ciência material, pela ciência tradicional, ele passa pelo processo de desencarnação. Então nós temos ali dois elementos a analisar, a morte biológica e a desencarnação. E ainda assim é comentado que o espírito, em que momento, inclusive a gente já falou sobre isso, eu postei para vocês lá no nosso grupo, aquele artigo que falava sobre o que acontece com a mente no momento da morte. Então, quer dizer, o indivíduo que está morrendo, o pensamento dele está numa condição, e aí então, conforme o tecido cerebral começa então a se desintegrar, ele perde consciência num determinado momento. Então, o que nós observamos é que a ciência vai também analisando, por exemplo, microscopicamente, o que vai acontecendo nos tecidos, nas células, de um modo geral. Mas quando nós falamos de consciência, a ciência hoje diz que a consciência deixa de existir no momento em que há a morte cerebral. Ok, até aí, uma conclusão bastante natural. Porém, quando nós consideramos que a consciência não depende do corpo físico, mas a consciência é um elemento imaterial, porque ela depende do espírito, aí a nossa ciência não consegue ir além. Então é como se ela estivesse andando num grande corredor, em que a caminhada dela nesse corredor termina na última porta, porque ela não consegue ir além dessa porta. Mais uma vez, não é uma briga que existe entre ciência e espiritualidade. É que a ciência, para estudar a espiritualidade, ela depende de elementos que precisam ser estudados, por exemplo, nos laboratórios, precisam ser estudados com os equipamentos que a nossa ciência dispõe hoje. Como ela não pode ir além, então ela para. E ela não diz que existe algo além, porque ela não pode se basear na crença, nas suposições ou na fé. Ela depende de elementos concretos. Como ela só vai até aquele ponto do corredor, aquela porta se fecha para ela. Mas quando nós abrimos essa porta, nós vemos então tudo aquilo que existe além da matéria. E aí então nós vamos falar sobre a desencarnação, como esse processo de libertação do espírito da matéria, que não é também somente a libertação, mas existe tudo aquilo que vem como consequência dessa libertação. Que é, primeiro, essa confusão inicial, depois o espírito começa a ter sensações e percepções que a matéria, então, acabava limitando da sua percepção. Quanto mais o espírito se desmaterializa, maiores são as suas percepções. Então, por isso que é interessante a gente estudar a morte e estudarmos a desencarnação como dois elementos diferentes. Porque um é essencialmente material
que é a morte física. O outro é essencialmente espiritual, que são todas as sensações vividas pelo espírito, envolvidos nos fluidos, envolvidos nas energias e tudo aquilo que repercute sobre ele. Como me colocou, né, André Luiz descreve o colapso físico, mas nessa parte não fica muito claro, né? Até porque, mano, é importante lembrar que o que André Luiz fez, em muitas das suas obras, foi trazer para nós uma visão geral. Naquele caso daquela desencarnação que nós acompanhamos, que é a desencarnação de Dimas, se eu não me engano, o que ele fez ali foi descrever um processo de desencarnação em um capítulo do livro. Assim como acontece na reencarnação de Segismundo, quando ele descreve aquela reencarnação, também em um único capítulo. Para poder descrever tudo isso, nós não teríamos um capítulo, nós teríamos uma enciclopédia, em que cada volume falaria de um determinado detalhe, de um detalhe específico daquele processo todo. Então os espíritos fazem, o que eles fazem é trazer para nós uma visão geral, para dizer assim, olha, isso existe, as coisas acontecem nessa direção. Agora, entendermos detalhadamente é algo que a gente não vai conseguir. Mais uma vez, voltando para aquilo que a gente conversou anteriormente, não dá para trazer para nós de uma forma clara, para o entendimento de nós encarnados, o que é uma experiência vivida pelos desencarnados. Eles vão trazer para nós ideias gerais, mas não tem como detalhar, porque faltam para nós elementos de entendimento, de compreensão, argumentos, experiências, termos corretos para poder explicar tudo aquilo. Então, por isso, assim, vem para nós aquilo que é básico, para sabermos que, olha, não é precisamente assim, mas para vocês terem uma ideia de que isso existe. A partir dali, então, a gente vai precisar, através da própria experiência, começar a desenvolver ali um melhor entendimento. Avançando, vamos lá. Objetarão, talvez, a Dini colocou para nós, a sensibilidade mesmo, né? Exatamente, falta muita coisa para nós. Sem falar que a maioria do mundo hoje, embora acredite no mundo espiritual, tem uma consciência muito materializada. E, portanto, não adiantam os espíritos trazerem para nós ali aquelas grandes obras-primas, né, de relatos, de descrições do que é o mundo espiritual, se nós ainda vivemos muito presos ao mundo material. Para que eles possam, digamos assim, abrir esses canais de comunicação para trazer para nós um entendimento mais preciso, nós precisamos estar abertos a essas informações. E não é apenas assim, eu tenho curiosidade. Eles não vão se dispor a simplesmente satisfazer curiosidade. Eles querem trazer para nós aquilo que vai, de alguma forma, contribuir para o nosso crescimento. E para isso nós temos que estar dispostos a mudar completamente o nosso modo de viver. Saindo dessa vida essencialmente material e essencialmente voltadas para os prazeres do nosso mundo, para começarmos a viver como encarnados, mas com a consciência voltada para a espiritualidade. Dudu colocou, né, morrer é corpo, desencarnar é espírito, exatamente isso. Então, quando nós direcionamos o nosso entendimento para os dois, e estudarmos os dois são importantes. A nossa ciência, no caso das ciências médicas e biológicas, estudam a morte do corpo. Até porque a nossa vida depende do entendimento daquilo que prejudica, que traz prejuízos para o nosso organismo. Agora, estudarmos o espírito, aí nós temos que desenvolver ainda ciências voltadas para isso, no campo da filosofia, até mesmo no campo da religião. A Angelina colocou, né? Responsável pela saúde é todo cidadão. Dentro da representação da saúde, o domínio espiritual, né? Pois é. Então essa definição é importante para nós. Legal, bacana, Angelina. Então está ali para nós, ó, dentro da representação da saúde, o domínio espiritual, porque começa agora também a ter esse entendimento. Mas esse espiritual, ainda assim, Angelina, ele traz uma visão muito mais voltada para a espiritualidade do indivíduo. E só para a gente poder lembrar, quando se fala em espiritualidade, eu já comentei com vocês, né, o doutor
me esqueci o nome dele agora, depois eu pego para vocês. Ele é psiquiatra, né, ele é espírita, e ele então comenta que espiritualidade ela se dá em duas direções. Na direção horizontal, não, é João... Esqueci o nome dele agora. Depois eu pego para vocês. Então ele fala para nós assim que espiritualidade ela é vertical e horizontal. Horizontalmente, a espiritualidade representa a forma como um indivíduo interage com outros indivíduos, com ele mesmo e com o mundo. Então, por exemplo, você vivenciar o sentimento de compaixão, o espírito de fraternidade, é um aspecto da espiritualidade do indivíduo. Agora, quando você fala na sua relação vertical, que seria a relação do indivíduo com a divindade, a relação do indivíduo com a sua crença, com a sua fé, então nós temos dois caminhos diferentes. No que diz respeito à Organização Mundial da Saúde, ela fala nesse domínio espiritual muito mais nesse campo moral, nesse campo da relação do indivíduo com o mundo que ele vive. A espiritualidade, por exemplo, se reflete na consciência ecológica, no respeito que ele tem pelo meio ambiente, pelos seres vivos, na relação que ele tem com as pessoas, no sentimento de caridade, de fraternidade. Tudo isso é um aspecto espiritual. Então, a OMS ela não fala da existência do espírito, ela fala desse aspecto. Porque para que a OMS possa falar do espírito em si, ela precisa estudar o espírito, né? Coisa que ainda não é possível pelas nossas ciências. Mas de modo geral, pessoal, para a gente não estender mais, então aqui a gente vai terminar vai terminar aqui nesse ponto, para que a gente continue na próxima quinta-feira. Então aqui o que Kardec coloca para nós até agora são essas percepções, desde os espíritos mais materializados aos espíritos menos materializados. Né? Então ele vai trazendo para nós aqui essa visão, mais uma vez é um ensaio que ele propõe, e esse ensaio significa que são teorias, são teses que ele vai trazendo para nós, procurando embasar essas teses a partir daquilo que ele observa nos espíritos. Mas ele mesmo admite das grandes dificuldades, das grandes limitações que nós temos pelo fato de nós estarmos ainda muito presos ao mundo material e às nossas sensações e percepções. E os nossos próprios sentidos estão ainda obliterados, como ele diz, que significa que é como se nós estivéssemos ali restritos no nosso entendimento pelo fato de estarmos presos à matéria. E somente depois, quando desencarnados, nós começaremos a ter outras percepções que vão exigir de nós, naturalmente, mais uma cota significativa de estudos para compreendermos, porque ainda assim, o fato de nós estarmos desencarnados não quer dizer que nós vamos ter o entendimento rápido de tudo que vai acontecer. Vai depender muito daquilo que nós formos desenvolvendo e da forma como nós evoluímos no plano espiritual.